Olá, tudo bem? Tudo bem com todos vocês que estão aí nos assistindo? Nós estamos aqui para fazer mais uma videoaula de Educação Física, a videoaula de número 11 para as turmas do 6º e 7º ano. Eu sou o professor Wallace Rodrigues e hoje nós vamos para mais uma unidade falando um pouquinho sobre um esporte muito conhecido, talvez um dos mais difundidos pelo mundo, que é o atletismo. Vamos falar de algumas características dele e também vamos falar sobre a relação dele com algumas coisas que a gente já aprendeu sobre capacidades físicas e habilidades motoras que a gente tem durante os movimentos, né? Que é o histórico de movimentos que a gente aprende. Bom, aula passada, né? Para quem se recorda, fizemos uma aula falando um pouco sobre futebol, né? Futebol, esporte nacional também, outro esporte que a gente conhece bem, mas aprendemos algumas curiosidades, algumas questões em relação à aplicação científica da coisa, né, gente? De como que o nosso corpo trabalha quando a gente está fazendo essas atividades, tá? Bom, nessa aula de futebol falamos sobre várias coisas, como os atributos técnicos, táticos e também físicos que a gente necessita para fazer essa aula, esse esporte, né? Mas agora vamos ao tema de hoje, né? Atletismo. Também vamos falar, dentro do atletismo, sobre a história do atletismo, tipos de provas oficiais, capacidades físicas envolvidas, atletas brasileiros em destaque e algumas curiosidades sobre a modalidade. A história do atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. Sua prática primitiva ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso, era preciso correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Ou seja, o atletismo vem de uma ação natural que a gente teve ao passar dos anos, ao longo dos anos, quando a gente era uma sociedade primitiva e precisava caçar ou fugir de animais que eram predadores. A gente fazia movimentos que depois foram adaptados em forma de esporte para construir o atletismo. Bom, o atletismo é a prática esportiva mais antiga que é conhecida como esporte base. Por que esporte base? Os movimentos do atletismo, como correr, saltar e arremessar, são utilizados em praticamente todos os outros esportes. Isso porque os movimentos da modalidade compreendem movimentos comuns, como eu disse, né? Corrida, salto, lançamentos. Tudo isso explica porque, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas fossem as atléticas. Na primeira Olimpíada registrada, lá na Grécia, a única prova foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de stadium. Esse nome até é o que faz a criação do nome estádio, porque eles iam lá assistir esses atletas, né? Então é por isso que a gente chama alguns espaços esportivos de estádio até hoje. Isso aconteceu lá na Grécia há muito tempo atrás, cerca de mais de 2.700 anos. A história do atletismo no Brasil começa no século XIX, aí já estamos falando do esporte mais sistematizado já, né? Já com suas regras. Na década de 1880, o Jornal do Comércio já anunciava resultados de competições atléticas no Rio de Janeiro. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a prática atlética foi consolidada entre nós. Em 1914, a antiga CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, que cuidava de todos os esportes do Brasil, se filiou à Associação Internacional de Atletismo. Em 1924, o país participou pela primeira vez do torneio olímpico ao mandar uma equipe dos Jogos em Paris. Então, em 1924, o Brasil mandou representantes do atletismo para competir pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. No ano seguinte, foi disputada pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Então, aí sim começou a ter competições nacionais de atletismo. Em 1931, brasileiros disputaram pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano. Em 1932, Clóvis Raposo no salto em distância e Lúcio de Castro no salto com vara chegaram à finais dos Jogos. São os primeiros
atletas de destaque do atletismo que se tem registro brasileiros, né? Vamos aprender agora um pouco sobre os tipos de prova, tá? Então vamos lá. O atletismo é composto por 5 provas oficiais, com equipes masculinas e femininas, né? Então, vamos lá. Corridas. Temos as corridas rasas, que são aquela corrida simples, né? Aí também temos as corridas com barreiras, ou que a gente tem que pular algum tipo de barreira para algum obstáculo que tem na nossa frente. E também a corrida com obstáculos, né? Que tem obstáculos diferenciados, além só das barreiras. Temos a marcha atlética, que é um tipo de caminhar, mas mais rápido, uma espécie de disputa em velocidade de caminhada, que tem uma característica bem diferente das outras, né? Os revezamentos, que são provas feitas em grupo, né, em equipes. Os saltos, os arremessos e os lançamentos. Vamos ver mais detalhadamente agora. As corridas rasas, né? Aqui nós temos na imagem uma corrida dos atletas de 100 metros, a corrida mais famosa, né? As corridas rasas, elas se dividem em 3 grupos. As de velocidade, que são as mais curtas, né? 100 metros, 200 e 400, né? A de médio fundo, que é considerada aquela que você tem bastante velocidade, mas já são de umas distâncias mais longas. Por exemplo, os 800 metros e os 1.500. E as corridas de longa distância ou de fundo, que são aquelas corridas de muita distância em que o atleta tem que controlar a sua resistência, tanto muscular quanto cardiorrespiratória, como a gente já aprendeu em outras aulas, para poder resistir a essa longa distância e também com uma velocidade considerável para que ele possa se tornar o vencedor. As corridas com barreiras. Nas corridas com barreiras, o atleta precisa chegar ao final do trajeto saltando por cima de barreiras, espalhadas na pista. Essa modalidade tem a prova de 100 metros feminino, dos masculinos, o 110 é um pouquinho a mais, e também o 400 metros, que é uma volta toda pelo circuito, e tem para o feminino e para o masculino também, tá? Então as provas de barreira são aquelas provas, aqui nós temos uma imagem, tá? Que eles, além de correr, tem que estar o tempo todo saltando. É a combinação entre 2 elementos, correr e saltar. Corrida com obstáculos. A corrida com obstáculos é bem parecida com a corrida com barreiras, tá? Ocorre nas modalidades de 2.000 metros e 3.000 metros. E cada volta que o atleta faz na pista, ele precisa saltar em 4 obstáculos e um fosso d'água. Então, ela tem barreira, assim como o outro, mas tem um outro tipo de obstáculo, que é um fosso d'água, onde ele passa por cima de uma barreira e cai dentro de um pequeno buraco, né, com um pouco d'água. É mais um tipo de obstáculo diferente. Então, essa prova aqui é um pouco diferente, e também porque ela é um pouquinho mais longa, né, 3.000 metros e 2.000 metros. A marcha atlética, como eu disse, a marcha atlética é um pouquinho diferente, né, é um caminhar, mas um caminhar cheio de técnicas que fazem com que essa caminhada se torne mais rápida, tá? A marcha atlética é executada por uma progressão de passos. Tal prova é dividida em 20 km e 50 km. Então são provas longas, bem exaustivas, tá? A marcha atlética é uma das provas mais cansativas do atletismo. Temos os saltos, tá? O salto em altura, no qual o atleta, após uma corrida, precisa saltar sobre uma barra sem derrubá-la. Então ele vai ter uma barra, essa barra ela vai ficar em uma certa altura, ele vai correr, saltar por cima desta barra e cair de outro lado onde tem um colchão para sua proteção, tá? E se ele passa por aquela altura, depois todos os atletas que passam vão para o próximo nível, onde a barra vai subindo. Conforme eles vão passando, a barra vai subindo, até chegar uma hora que não se consegue mais passar da barra e o último que passou na altura maior vence. O salto com vara é mais ou menos a mesma ideia. Se faz uma corrida e se salta por cima de uma barra. Porém, se utiliza de uma vara e essa vara vai impulsionar o atleta para que ele salte mais alto ainda, tá? É uma prova com muita técnica também. O salto em distância, esse aqui é o salto mais comum e mais famoso, que é um salto onde o atleta corre uma raia, uma pista,
e salta com os 2 pés caindo em uma caixa de areia, na maior distância possível. Então ele salta para frente, ele faz uma corrida para pegar impulso, salta para frente, cai numa caixa de areia, se marca onde ele caiu, e depois de várias tentativas para todos os atletas, quem saltar mais é o vencedor. Quem saltar mais distante, né? E o salto triplo, que é uma combinação de 3 saltos consecutivos. Ou seja, o atleta vai vir e vai saltar 3 saltos. Cada salto desse, ele pode relar um dos pés no chão até chegar ao último salto, onde ele cai na caixa de areia. E assim como o salto em distância, é marcado aonde ele caiu e medida a distância. Quem chegar, depois de algumas tentativas na distância maior, é o vencedor. Então, provas de revezamento. Vamos lá. Na corrida de revezamento, 4 corredores se revezam, onde cada um fica num lugar da pista e eles têm um bastão. O primeiro começa correndo com esse bastão, passa para o segundo, que passa para o terceiro, até chegar ao último, que cruza a linha de chegada. Essas provas em o 4x100, onde cada corredor corre 100 metros, e também o 4x400, onde cada corredor corre uma volta inteira na pista, tá? Tipos de prova de arremesso e lançamento. Bom, nós temos a prova dividida em 4 modalidades. O arremesso de peso, né, é um peso, uma bola pesada de metal, que tem 4 quilos para o feminino e 7.200 para o masculino. E eles colocam esse peso próximo da orelha, né, próximo aqui da cabeça, e com a força do impulso do corpo e do braço, tentam arremessar o mais longe possível. É medido a distância e depois de algumas tentativas, o mais longe é o vencedor. O lançamento de dardo, que tem pesos diferentes também para o masculino e feminino. Ele parece uma lança, né, onde ela é pontiaguda na ponta dela, e ele é lançado, depois de uma corrida, ele corre e arremessa isso para o alto e para frente. O dardo chega, cai no chão, finca, e aí assim ele é medido a distância para ver quem é o vencedor. O arremesso de martelo, um nome estranho, né? Mas na verdade nada passa de uma bola de metal presa por uma corrente, um fio, né? Um fio de aço, que ele segura por esse fio numa alça, gira o corpo em volta de si mesmo e assim solta esse peso para que ele também vá na maior distância possível, caia e é marcado a distância. O lançamento de disco é um disco também com um peso, né? 2 quilos para o masculino, 1 quilo para o feminino. Ele é apoiado na palma da mão e depois de uma série de movimentos de rotação, o atleta arremessa esse disco, tentando fazer ele subir e ir o mais distante possível. E assim, medido e chegado ao final. Vamos falar sobre alguns atletas agora em destaque, tá? No salto triplo temos o Almir dos Santos. No arremesso de peso, Darlan Romani, né? Esse aqui já bem famoso, conseguiu resultados expressivos. No 110 com barreiras temos o Gabriel Constantino. No 400 com barreira, o Márcio Teles. No salto triplo feminino, Núbia Soares. No lançamento do disco, Andressa de Moraes. No lançamento do disco, outra atleta, Fernanda Martins. Na marcha atlética, a Érica Rocha de Sena. E vamos entender um pouco das capacidades físicas envolvidas. Assim como as habilidades físicas são fundamentais, as capacidades físicas também são essenciais no atletismo, assim como em toda a atividade física. Aprendemos nas aulas anteriores que são 7 capacidades físicas. Vamos relembrar? Força muscular, potência muscular, flexibilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio e velocidade. Tá. Vamos relacionar as capacidades físicas com as situações que acontecem no atletismo. A velocidade é o movimento principal do atletismo, né? A força muscular, a força para imprimir nos movimentos, tanto na hora de fazer movimentos de salto ou de iniciar uma corrida e também na hora de fazer os arremessos. A resistência cardiorrespiratória, para obter uma condição física favorável para enfrentar provas de longa distância em um ritmo acelerado. A flexibilidade, capacidade importante nas provas de salto, tanto em altura quanto distância,
assim como salto com vara. A resistência muscular, manter o ritmo dinâmico na condição física que o esporte exige, né? O equilíbrio, a capacidade que auxilia os atletas nos movimentos executados, principalmente nos saltos, né? A potência muscular, capacidade extrema, importante para os atletas que disputam provas de corrida rasa, de curta distância e também nos arremessos. O Usain Bolt é o maior recordista da modalidade, esse nome é bem famoso, né? Eu acho que muita gente conhece, né? Durante os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, na China, ele bateu recordes de 100 metros, 200 e 4 por 100. Tudo na mesma edição, sendo o primeiro atleta a ser campeão nas 3 provas, tá? Ele é o atleta mais famoso, ele é a referência. Quando se fala de atletismo hoje, todo mundo lembra de Usain Bolt, tá? Dia 12, curiosidade, dia 12 de outubro comemora-se o dia do atletismo, para quem não sabia, tá? Dia 12 de outubro. E aqui, para finalizar, aqui chegando ao fim, mais uma curiosidade, sabe qual o tempo entre o tiro de partida e a saída de um velocista? Aproximadamente 18 centésimos de segundo. Ou seja, é muito rápido esse reflexo que eles têm de ouvir o som e imprimir a força para iniciar. São atletas de alto nível, né? Outra curiosidade é que a prova dos 100 metros dura em média menos de 10 segundos, tá? Durante todo o trajeto, o atleta dá 45 passadas e chega ao final a quase 40 km por hora, tá? Mais de 35 km por hora, certo? A média nossa, que uma pessoa normal, numa condição física de saúde boa, é 22 km por hora. Então, para a gente ver a distância que está de um atleta profissional, não é? Pessoal, vamos terminando por aqui. A gente vai deixando os recados de sempre para vocês, da máscara, do distanciamento social, do álcool gel, de se cuidar. Lembrando que, infelizmente, já temos registro de casos de óbitos na nossa cidade, então a realidade do vírus está aqui próxima da gente, a gente tem que se cuidar sim, tá? Mesmo porque, quanto mais a gente se cuidar, a gente afasta a possibilidade de aumento da doença e pode voltar à escola o mais rápido possível, que eu sei que vocês estão com saudade das aulas de educação física. Procurem praticar atividades físicas nas suas casas e é isso. Fica aqui meu muito obrigado, valeu, tchau!